A revista The Economist é controlada pela família Rothschild. Ao longo dos últimos anos, eles expuseram a agenda global de uma forma assustadora. Uma capa complementa a outra. E nesse exato momento, eles deixam uma mensagem muito clara. Em 2026, o caos será instaurado por completo. Capa da revista The Economist do ano 2026, liberada. Aquela que eles chamam de The World Ahead, o mundo à frente, onde a elite mundial coloca ali, de certa forma, suas mensagens subliminares para mostrar que estão no controle da agenda global e para se comunicarem entre si. E por que eu falo a elite global? Pois a capa da revista The Economist, a revista The Economist, hoje é controlada pela família Rothschild, aqueles que mandam na grana, no dinheiro no mundo. Quem manda no dinheiro controla o mundo. Desde o ano de 2018, mais ou menos, todo final de ano, eu faço análises sobre as capas da revista The Economist. Na grande maioria das vezes, na maior parte das vezes, essas informações batem perfeitamente com o que ocorre ao longo dos próximos anos. Dificilmente nós erramos algumas dessas informações. Mas não é curioso? Praticamente todas as minhas análises nos meus canais do YouTube foram excluídas. Eu perdi um canal com 1 milhão de seguidores em 2020 e nesse canal aqui, curiosamente, não tem nenhuma análise, pois eles já vêm censurando esse tipo de conteúdo há um bom tempo. Eu estou colocando nesse exato momento todas essas análises no canal secreto. A capa da revista The Economist 2026. Esse é provavelmente um dos vídeos mais aguardados aqui desse canal. Vamos lá. Nós temos o caos planejado, um caos orquestrado, um caos criado pela própria elite mundial, aonde eles dizem ser o mundo de Donald Trump, entre aspas, pois é um mundo que eles colocam a marionete Donald Trump para ser o cara da vez, mais uma vez, assim como no ano de 2025, porém, existem mãos que controlam Donald Trump. Não é à toa que a mão a qual reflete Donald Trump, aquela mão, quando ele tomou aquele tiro, entre aspas, ali perto da sua orelha, e se levantou, a mão que ele fez, como um símbolo da sua resistência, está algemada. Mas o que temos de tão importante e tão interessante nessa capa? O primeiro passo é relembrar que 2026 é um ano de Copa do Mundo, um ano o qual nós temos em vigor o pão e circo, onde a maioria das pessoas no mundo se desliga dos problemas da atualidade e vai então relaxar, assistir o quê? Jogo de futebol. Os olhos do mundo voltados ao futebol, enquanto os políticos principalmente deitam e rolam naquilo que eles querem fazer. Uma anestesia global. Nesse pão e circo, nós temos um jogador de futebol dando o início a esse caos. E você pode ver que o mundo está em completo caos, pois nós temos o mundo de Donald Trump, que está aqui por sinal, em uma bagunça orquestrada. Papéis voando para tudo quanto é lado, taças de vinho, muitas outras coisas que nós iremos analisar aqui, mas podemos ver fogo, gelo derretendo, água, fumaça, briga, conflito, guerras, tudo bagunçado, mas de uma forma, entre aspas, organizada, porque cada uma dessas coisas se encaixa aí. Mais uma vez, nós temos a adoração a Baphomet, uma adoração à dualidade, e é por aí que eu quero começar a analisar. A Terra Globo, o modelo da Terra em que o sistema nos apresenta, já traz metade da Terra, obviamente, virada para cima, a outra metade virada para baixo. Por isso temos pessoas de cabeça para baixo aqui, da forma que eles apresentam isso para o sistema. É um mundo o qual é controlado pela própria elite. A dualidade de Baphomet reflete cima e baixo. Não é à toa que ele está apontando para cima e apontando para baixo. Baphomet também traz a dualidade em geral, pois a dualidade representa o pecado de Adão e Eva. Adão e Eva comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. O fruto do conhecimento do bem e do mal, que fez com que o ser humano conhecesse a morte. Não apenas a morte física, mas também a morte espiritual. Então, a dualidade de Baphomet reflete o pecado e reflete a morte. Nós temos as cores vermelho e azuis,
de forma predominante na capa, nós temos a dualidade entre esquerda, esse lado aqui, e direita. Então você percebe que essa dualidade existe aqui nessa capa. Nós temos aí do lado esquerdo Xi Jinping, Putin, no caso Xi Jinping, Putin e Lula, o presidente do Brasil, registrado na capa da revista The Economist. Isso não é nada bom para todos nós. Do outro lado, nós temos Trump, como já vimos, o primeiro-ministro da Índia, que é classificado como direita, e uma falsa oposição na esquerda, que está como direita, principalmente por ter aceitado negociações com Trump, que é aparentemente aqui a presidente do México. Perceba que ela está do lado direito da capa, da batalha, do duelo, porém está de roupa vermelha. Perceba que Putin está do lado esquerdo, mas está de roupa azul. Isso significa a falsa oposição política do sistema, e é assim que eles controlam as narrativas, é assim que eles controlam as pessoas, dividindo o mundo entre esquerda e direita. Quando observamos essa capa também, nós temos como um dos ícones mais importantes dela um bolo. Esse bolo representa os 250 anos da América, uma comemoração, pelo que eles dizem, mas também representa 250 anos da Revolução Industrial. Por quê? Nós estamos iniciando a 4ª Revolução Industrial. E 2026, por incrível que pareça, será o primeiro ano onde estaremos vendo a chegada dos robôs humanoides de grandes empresas como a Tesla, grandes empresas da China, grandes empresas dos Estados Unidos e de outros países que estão agora vendendo diretamente a pessoas os seus robôs humanoides. Recentemente eu mostrei aqui o robô Neo. Eis que surge a primeira governanta robô humanoide. Obrigado, Neo. Por $20 mil americanos, você pode reservar o robô Neo da 1x agora mesmo, com entrega prevista para 2026. Acho que você deixou passar um pedacinho aqui. Só tem um pequeno, porém. Nos Estados Unidos já estive pessoalmente mostrando também o robô Optimus, que no caso é o robô da Tesla, que vem inclusive com um pentagrama do próprio Baphomet na sua cintura. Aí pessoal, algumas pessoas falaram que era mentira. Estou aqui numa loja da Tesla. Veio o pentagrama e o símbolo da Tesla. Loja de carro. Mas aqui a gente já tem o nosso robô humanoide. É curioso observar que nesse bolo nós temos 9 suspiros, podemos dizer assim, em volta do bolo. Os 9 suspiros vão se somar ao número 1 que temos em um tanque de guerra do lado esquerdo e mais um número 1 que temos em um tanque de guerra do lado direito. Os tanques estão representando o número 11, fazendo mais uma vez uma referência subliminar ao próprio Baphomet, que traz consigo o número 911. 9 e o número 11 é a referência a Baphomet. Nos Estados Unidos, se você precisa de um socorro, você disca 911, é o número de emergência. Você não clama ao Criador, que é o número 10, o número 1 e o 0, o alfa e o ômega. Você clama por Baphomet. Por quê? Eles são claramente uma sociedade de pessoas que fazem parte da própria maçonaria na veneração a Baphomet. O rito de iniciação no grau no rito escocês antigo e aceito, consiste em que o candidato, aquele que se inicia nesse grau, é conduzido dentro do templo da loja pelo vigilante primeiro e o vigilante segundo, até o centro do mesmo, até o centro do templo da loja, onde está a imagem de Baphomet, deus andrógeno, que é uma clara encarnação do demônio, muito reconhecível dentro da cultura ocidental. É uma das representações mais clássicas. É uma encarnação luciferina, porque na maçonaria distingue-se entre o satânico e o luciferino. No fundo, para confundir as pessoas, pois Lúcifer é quem supostamente traz a luz ao homem ou uma criatura positiva. E aí é necessário fazer uma escolha entre a cruz cristã ou a cruz de Baphomet. A cruz de Baphomet, a luz que emana da cruz de Baphomet, que é a luz da iniciação, que vem, segundo as constituições de Anderson, por toda uma linha oculta no Antigo Testamento, que
que nos leva finalmente a Lúcifer. E em outros rituais maçônicos, faz-se praticamente o mesmo para escolher finalmente a luz de Baphomet. Inclusive, em um dos últimos vídeos eu mostrei claramente Donald Trump com a primeira-ministra do Japão em uma simbologia total maçônica. Essa simbologia maçônica reflete um dos braços da maçonaria, a qual Donald Trump faz parte. Nessa imagem aqui que você vê Donald Trump fazendo o gesto do X, é porque ele estava também lá no Japão, participando, junto com a primeira-ministra, de uma espécie de ritual que fizeram com referência ao Ouroboros, um símbolo de invocação maçônico. Esse gesto do X faz referência a um dos braços da maçonaria que nós chamamos de Skull and Bones. Inclusive, alguns presidentes dos Estados Unidos, como George W. Bush, fizeram parte do Skull and Bones. You were both in Skull and Bones, the secret society. It's so secret we can't talk about it. What does that mean for America? E é interessante dentro do canal secreto você assistir documentários sobre o próprio Skull and Bones, sobre a própria maçonaria, para você compreender ainda mais sobre isso, pois essas informações eu não posso passar abertamente aqui. E vemos que o Skull and Bones está sendo representado nessa capa da revista, pois temos aqui as espadas em X. Isso quer dizer muito para nós. Na capa de 2025, nós vimos ali o poder do Black Eye Club, onde eles introduziram no mundo Peter Brabeck-Lemaitre, ali com o seu olho avermelhado, o novo líder do Fórum Econômico Mundial. A capa de 2026, essa daqui, é um complemento para a capa de 2025. Ambas estão em vigor, ambas fazem parte da agenda, e a de 2025 continua a se perpetuar para conseguir concluir os seus planos junto com o que estamos vendo em 2026. Nessa aqui, nós temos o Skull and Bones sendo representado por um duelo entre esquerda e direita, um duelo que vai refletir em uma grande crise econômica. Nós vemos que esse gráfico financeiro se inicia no alto e termina o ano, por exemplo, de 2026 lá embaixo. Estamos falando de falta de dinheiro, falta de recursos, de disputa, de duelo. Você pode observar que boa parte da capa mostra conflito. Nós já falamos a respeito dos tanques de guerra, tanto de um lado quanto de outro. Mas, se você observar bem, você vê inúmeras outras informações, como, por exemplo, satélites jogando lasers nesse barco que era um barco comercial com containers que, de repente, se rebelou, trazendo em si uma guerra comercial. Estão atirando aqui nos Estados Unidos, sendo representados pelo bolo, por exemplo, lado esquerdo contra o lado direito. Nós temos aqui Volodymyr Zelensky, mais um ator da própria elite global. Ele está aqui recebendo, de certa forma, um presente de grego. Esse é um barco grego, onde temos o olho que tudo vê da própria elite mundial. Você vê que eles deixam os seus símbolos aqui, um símbolo que também representa a própria maçonaria. Você vê que eles deixam de uma forma muito clara esses símbolos no meio da capa. E Volodymyr Zelensky está recebendo um presente desses gregos. Um presente de grego nos lembra o cavalo de Troia. Algo que irá acontecer com a Ucrânia, obviamente por permissão do cara que está controlando isso aqui hoje, Donald Trump, e que não irá ser nada bom para eles. A própria família Rothschild mostrando o que irá acontecer. E nós vemos que existem bombas, por exemplo, granadas que caem na água, como estamos vendo aqui, drones fazendo ataques, satélites também entrando nessa disputa. Olha a quantidade de drones que nós temos aqui. E fogo. Vão existir dois locais no próximo ano que vão ser locais que irão chamar muita atenção, pois temos dois símbolos de localidade aqui. E dessa quarta revolução industrial que os Estados Unidos está encabeçando, nós vemos que temos 5 balões aqui nas mãos deles. Mas como parte desse conflito, nós vemos que Xi Jinping segura, de certa forma, um dos balões aqui, e outro balão
está perdido, quase próximo de um robô humanoide. Robôs humanoides estão por toda a capa. Como eu disse, a quarta revolução industrial chegará com toda a força nesse mundo, que é um mundo de caos e que será camuflado pelo pão e circo. Nós temos uma nave, como aquela da Amazon, que foi lançada no ano passado com Katy Perry, que foi na realidade um grande teatro, podemos dizer assim, para que eles empurrassem um certo tipo de ritual ocultista. Okay, you're it up there. Flynn, I got you. I got you, Flynn. Oh, the moon! You guys, I don't have to tell you. Look at the moon. Eu não vou nem citar isso aqui porque esse foi um dos vídeos que me levou a ter um strike no canal. O vídeo está no canal secreto. Se você estiver assistindo aqui pelo canal secreto ou se você estiver lá dentro, você pode assistir por completo a explicação sobre essa nave, a qual a própria Katy Perry tinha um símbolo ali que, se invertido, refletia o próprio Baphomet. E agora nós conseguimos continuar entendendo que a elite global, além de falar a respeito dessa divisão entre esquerda e direita, dessas disputas, guerras e problemas que iremos ver, continuarão a empurrar três agendas muito importantes. A primeira é a agenda climática. Você vê 2 pontos de gelo derretendo. Você vê que nessa mesma capa nós temos pontos importantes: seringas, remédios, como você está vendo aqui. E na capa inteira nós temos pílulas. Olha isso. Comprimidos. O mundo doente. O mundo sendo remediado. Essas pílulas e comprimidos também estão sendo divididos nas cores vermelho e azul, assim como no filme Matrix. Mas nesse caso aqui, estamos falando de um mundo doente, um mundo contaminado. Essa antena, uma única antena que nós estamos vendo aqui, ela, de certa forma, controla praticamente o mundo todo. Um mundo que está doente. Vamos ver o início, possivelmente, de um futuro que envolve uma próxima pandemia, possivelmente não em 2026, mas você pode ver que demos mais um passo, pois na capa de 2025 nós tínhamos uma única seringa. Na capa de 2026 nós temos 2. Na capa de 2027, quem sabe, poderemos ter 3 ou o início de algo que estará começando. Aqui, quando falamos a respeito da antena, das vacinas, das seringas, dos remédios, estamos falando de um controle subliminar que é algo crítico. Como eles podem nos controlar à distância? Por meio de sinais, de antenas e de algumas coisas que já colocaram dentro do nosso corpo. Enquanto o chip não vem, o meio de nos controlar à distância ocorre por uma injeção de nanotecnologia. Já começaram com isso há muito tempo, porque não é só a Terra que eles pulverizam, mas também todos nós, as pessoas. Os cientistas usaram nanorobôs para matar as células cancerígenas. As vacinas e os testes PCR estão no topo da lista. E o que poucos sabem é que todos os dias sofremos uma quimioterapia constante. Chemtrails, comida industrial, produtos de beleza, produtos de limpeza, plásticos e até os recibos de pagamento estão completamente contaminados. Tudo o que tocamos ou ingerimos estão cheios de toxinas que se infiltram em nosso corpo, acessam a nossa corrente sanguínea e nos prejudicam. Ninguém, exatamente ninguém, está imune. Mesmo sem ser vacinado, você absorve óxido de grafeno ao respirar, ao beber e a comer. Se tiver em grandes cidades, pior ainda. Isso é algo que está em todo lugar. Essa substância parasita é uma matéria programável, também conhecida como Black Goo. Os filmes de Hollywood mostram isso o tempo todo, mas muitas pessoas não enxergam, a maioria nem sabe o que significa. Se observar bem, você vê isso subliminarmente em clipes musicais, sendo mostrado pelas próprias marionetes da indústria da música, assim como pelas marionetes de Hollywood.
não posso falar a respeito disso? Eu recomendo que dentro do canal secreto você assista o documentário que se chama Contaminados e, na sequência, o outro que se chama Black Goo. Esses documentários, eles mostrarão para você com clareza o que significa isso, e você verá que você deve, nesse exato momento, começar a se preocupar com isso daqui, pois você também faz parte disso, e você, mesmo que não queira, mesmo que não tenha se envolvido com isso aqui que eu estou mostrando na tela, você também está contaminado. Mas a pior contaminação de todas é aquela que faz com que pessoas não consigam enxergar o que verdadeiramente está acontecendo. Nós já falamos a respeito dos Estados Unidos estarem presos a essa algema, no caso, a população completamente presa, Donald Trump preso, uma marionete da agenda, e as pessoas, não só do lado esquerdo, mas também do lado direito, tendo seus cérebros controlados pela própria elite global como um jogo. E é aí que você soma a informação disso aqui, desses remédios aqui, a crise climática, o pão e circo, essa antena e o controle total com isso que estamos vendo. Mais uma vez, cérebros da população sendo controlados, nesse caso, como um jogo de videogame. Você pode ver que esse cabo vermelho que controla faz referência ao Ouroboros aqui, uma referência ao Skull and Bones também. O controle de videogame controlando o cérebro é a elite mundial controlando cada um de nós, como eu disse, já contaminados. Você pode ver que esse cérebro não é um cérebro saudável, é um cérebro que envolve o mundo digital, e em breve estaremos vendo um daqueles que se diz grande amigo da humanidade, Elon Musk, mas que na verdade está querendo uma única coisa: colocar um chip no seu cérebro para concluir o total controle desse mundo tecnocrático que nós estamos vendo, que está surgindo e que irá controlar cada uma das pessoas nos mínimos detalhes. Put a chip in your brain to control your mind. Sabendo o que você faz, o que você come, com o que você gasta, quanto você ganha, exatamente tudo, os mínimos detalhes. Em cada centavo daquilo que você gasta ou ganha, em cada passo, em qualquer lugar que você estiver dando. Nós estamos falando de um governo que será onisciente, onipresente e onipotente. E aqueles que conter em mãos os dados de tudo isso será como o próprio Deus na Terra. Será como o anticristo, por exemplo, o único líder e supremo, estando diante de todos nós. A ciência está substituindo a evolução por seleção natural pela evolução por design inteligente. Não o design inteligente de algum deus acima das nuvens, mas o nosso design inteligente e o design inteligente das nossas nuvens, a nuvem da IBM, a nuvem da Microsoft. Essas são as novas forças motrizes da evolução. Hoje, temos a tecnologia para hackear seres humanos em larga escala. E com isso, quero dizer que se você tiver dados suficientes e poder computacional suficiente, pode entender as pessoas melhor do que elas mesmas se entendem, e então pode manipulá-las de maneiras que antes eram impossíveis. Sabe, toda essa ideia de que os humanos têm uma alma ou espírito e que possuem livre-arbítrio, isso acabou. Agora, como exatamente serão os futuros mestres do planeta? Isso será decidido pelas pessoas que possuem os dados. Em breve estamos vendo isso, e essa capa mostra claramente que essa agenda está em total vigor. Vemos também a justiça quebrada. Nós estamos cada vez mais entregues nas mãos desse sistema, pois a justiça do homem já não serve mais de nada. Se aqui servia até hoje, né? Nós confiamos apenas na justiça divina, mas aqui nós vemos um martelo de juiz sendo quebrado, assim como temos o voto inverso, que de cabeça para baixo, uma pessoa votando mais uma vez com referência ao X, com referência ao Skull and Bones, provavelmente
esse voto será para um dos participantes, ou seja, na verdade vão colocar um desses participantes nos países que têm eleições aqui, e nós temos isso no Brasil em 2026. Esse voto com X aí não é nada bom, e podemos concluir que esse mundo é um mundo que realmente está perdido. Nós temos inúmeros cachorros robôs, que já não é mais novidade para ninguém. Nós temos, como eu disse aí, folhas, papéis, uma bagunça generalizada entre pessoas que estão aí lutando. Você vê a briga entre esquerda e direita aqui, o boxe entre esquerda e direita, esportistas, foguetes, vinho derramado. O vinho vai fazer referência, de certa forma, na prática aí, a própria bebida, que já não é mais tão consumida como antes, mas também a essas sociedades, como vimos, Black Eye Club, aonde isso daqui não é vinho, é na realidade sangue. Já ouviram falar de algo chamado adrenocromo? Não? Pois é. Eu já ouvi, né? Um lance do lance lá das crianças, não sei o que, com o medo, paradas assim, né? Nos Estados Unidos existem pessoas, isso é fato, né, que estão pagando $8.000 por uma bolsa de sangue jovem, porque eles acreditam, né, existe tá em estudo isso ainda, mas eu já vou falar disso aí. Tem uns ricaços que estão colocando sangue de jovens nas próprias veias, que isso rejuvenesce. Ou retarda o envelhecimento, rejuvenesce ou retarda o envelhecimento, né? Então, isso aí já é uma coisa, um estudo já feito, isso já existe, já é legalizado e já acontece nos Estados Unidos. Eu não posso falar abertamente sobre isso aqui, mas estamos vendo que isso está sendo servido, está sendo derramado, de certa forma, está de forma abundante nesse mundo que eles estão nos apresentando por aqui. Cada um desses detalhes que você viu fazem parte da capa da revista The Economist 2026. Cada um dos outros mínimos detalhes estão somando a tudo isso que eu te falei. E, em meio a um vídeo como esse, conseguimos, de certa forma, organizar, entre aspas, e compreender essa bagunça generalizada que será o mundo em 2026. Eles precisam do caos, da forma que estão mostrando aqui, para conseguir trazer a ordem. Obviamente, em outros vídeos desse canal aqui, eu estarei trazendo mais informações sobre isso. Ao longo do ano de 2026, se o Pai permitir, estarei trazendo os acontecimentos para que nós tenhamos os nossos olhos abertos cada vez mais. E a única coisa que eu te peço é: inscreva-se nesse canal. Muita gente está assistindo os vídeos e não está inscrita aqui. E compartilhe, passe essa mensagem para frente para que mais pessoas possam enxergar sobre isso aqui. Mais uma vez, um conhecimento como esse, ele é superficial. Quer enxergar de verdade até onde vai essa toca do coelho? Clica nesse link que está na descrição, acessa o canal secreto. Hoje, até meia-noite, você tem acesso dobrado pelo mesmo valor, menos de 40 centavos por dia, mas recebendo muito mais conteúdo pelos próximos anos aí, junto comigo. Valeu, um grande abraço a todos, até o próximo vídeo.